Olá, eu sou a aluna Gisele Santos, da turma de pós-graduação em Educação Especial da FAET, e juntamente com as minhas colegas Franciane do Socorro, Juliane Cardoso, Suzane Feio, Valdinéia da Silva, nós vamos apresentar o texto que tem como título O Currículo Adaptado na Inclusão do Deficiente Intelectual, da autora Rosângela Maria Henriques. E o texto, ele fala sobre assuntos. Ele fala sobre o deficiente intelectual, onde a autora apresenta um pouco sobre o que é deficiência intelectual, quem é esse aluno com deficiência intelectual. O texto apresenta também a escola inclusiva, o currículo adaptado. O texto traz também o estudo de caso, onde a autora apresenta as intervenções realizadas, apresenta também técnicas e estratégias para a efetivação desse currículo adaptado. Conclui com sua análise sobre o tema, sobre a inclusão do aluno com deficiência intelectual, que nós vamos falar agora nesse trabalho. Então vamos acompanhar. Deficiente intelectual. Então, para a gente entender o currículo, fazer adaptação para esse deficiente, a gente precisa entender a deficiência dele, no caso, a deficiência intelectual. Bom, como o próprio nome já diz, a deficiência intelectual, ela mexe com o intelecto da pessoa, ou seja, a mente. Ela mexe com vários aspectos da mente, no caso, a percepção, né, a assimilação, por isso que fica um pouco difícil para o aluno ter uma boa aprendizagem, ou seja, uma aprendizagem que seja ao mesmo tempo que os outros alunos da sala regular. Afeta a memória do aluno, por isso que a gente tem que estar repetindo várias vezes para ele, porque afeta também a memória do deficiente intelectual, e a questão do comportamento e vários outros aspectos que ocorrem no deficiente intelectual. A Associação Americana dos Deficientes Mentais, definição do que seria a deficiência mental. A deficiência mental corresponde a um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média. Um importante ponto do texto diz sobre a intensidade da deficiência intelectual, no caso, como do autista, tem o leve, o moderado, o severo e o profundo. Só que não se deve levar em consideração o QI do aluno, no caso, a inteligência. O que deve levar em consideração é o grau de comprometimento funcional desse aluno com deficiência intelectual. Ele é taxado como burro na sala de aula porque ele não consegue aprender. Na verdade, ele tem dificuldade de assimilação e, consequentemente, ele tem a dificuldade de aprendizagem. A gente vê uma cor, fala para uma criança, isso aqui é amarelo, e aí a criança repete que é amarelo, só que algumas crianças assimilam a cor amarela, no caso, e com um tempo ela assimilando, ela consegue assimilar, a criança que não tem intelectual, ela consegue assimilar aquela cor mais rápida com o nome, ela consegue associar. E o aluno com deficiência intelectual, não, ele não consegue assimilar que aquela cor amarela tem um nome amarelo. Ele tem muita dificuldade de assimilação e de associação. Por isso, ele tem a dificuldade de aprendizagem. Os professores que logo quando vê o aluno, alguns não procuram, Às vezes eles pensam que o aluno é preguiçoso, que não quer aprender. E esse aluno, esse deficiente intelectual, ele tem a autoestima baixa. Então, se você vai ensinar um aluno que não sabe que é deficiente intelectual e que você também não sabe que é deficiente intelectual, se você disser para ele que ele não está conseguindo porque ele é preguiçoso, porque ele não quer estudar, porque ele é burro, você pode estar prejudicando muito mais aquele aluno. No caso,
fazer, né, uma formação mais profunda sobre a deficiência dos nossos alunos para que dá-la dentro da sala de aula. Esse aluno, ele tende a esperar o fracasso, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Ele não sabe por que ele não vai conseguir, mas ele sabe que ele não vai conseguir. Então, se não tiver um estímulo diante da família, dos professores ou das pessoas que estão perto de ensinar, de ter uma metodologia de ensino que consiga fazer esse aluno assimilar, né, devagar, gradualmente, porque a gente sabe que eles não assimilam de forma rápida como a criança que não possui a deficiência. Mas se a gente tiver a paciência de ensinar, esse aluno vai desenvolver sim, ele vai aprender sim, principalmente com a repetição, né, que é uma das maneiras de conseguir fazer esse aluno aprender. Muito dependentes, eles não têm autonomia, a maioria desses alunos, dessas crianças que têm deficiência intelectual, eles não têm autonomia, porque eles não conseguem assimilar o que é escovar um dente, porque tem que escovar dente, porque tem que tomar banho, entendeu? Então, uma coisa é um trabalho árduo, mas que se feito com amor, se feito com vontade de querer ver aquela pessoa, aquela criança se desenvolver, pode ter sucesso e pode sim que o aluno seja um excelente aluno. Em relação à educação do deficiente intelectual, a história da humanidade sempre foi marcada pela segregação e exclusão econômica, política, social e cultural das pessoas com deficiência. Após muitas críticas e lutas, que os discursos sobre a inclusão começaram a surgir por volta dos anos 60 e 70 no Brasil. Porém, como de acordo com Castro, apenas na década de 80 que o movimento começou a ganhar força, quando foi criado em 86 a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. De lá para cá, muitas coisas mudaram, como algumas nomenclaturas. E temos também a Constituição de 1988, que está no artigo 205, que fala sobre a garantia a todos e igualdade de condições para acesso e permanência nas escolas. Houveram muitas iniciativas durante todos os anos, só que em 1994, quando foi assinada a Declaração de Salamanca, foi o que constituiu um marco na história da inclusão educacional, que ela recomenda que as escolas é quem devem se ajustar às necessidades dos alunos, independente de suas condições físicas ou sociais, e não a pessoa com deficiência se ajustar ao meio. Cada um é diferente, todo mundo tem as suas diferenças, ninguém é igual em suas características físicas, sociais, culturais, e isso vale também para o funcionamento mental. Desta maneira, cada criança possui seu tempo de desenvolvimento, sendo este melhor ou mais rápido quando se tem estímulos diferentes e adequados e necessários. E em relação à escola inclusiva, para finalizar minha fala, é aquela que garante a qualidade de ensino de cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade, focando nas potencialidades de todos, oferecendo assim um ensino significativo. E para que essas escolas sejam construídas inclusivas, significa transformações no contexto educacional, transformações de ideias, transformações de atitudes, práticas sociais e de didáticos pedagógicos. Bom, gente, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o currículo e o currículo adaptado. O currículo, ele vem do latim currículo, que quer dizer corrida ou percurso a ser realizado. O currículo, ele será planejado a partir da observação, registro, reflexão e crítica do que está sendo vivenciado. A partir daí que surgirá a adaptação curricular. O que seria essa adaptação
adaptação curricular? É um conjunto de necessidades de grande e pequeno porte. A de grande porte está ligada às políticas administrativas, financeiras e burocráticas. E a de pequeno porte está ligada às modificações menores de competência dos professores, como pequenos ajustes no contexto de sala de aula. A adaptação curricular, ela surgiu para tornar o currículo da escola um pouco mais acessível, o conteúdo um pouco mais acessível, pois a inclusão, ela não é somente inserir o aluno em sala de aula, mas sim pensar em garantir o desenvolvimento integral desse aluno. Sabemos que dentro de sala nós temos diferentes tipos de alunos, né, com habilidades, com diferenças, com inteligências, né, e cada um tem o seu tempo de aprender. Então nós precisamos pensar em um currículo para todos, onde os alunos consigam compreender o que está sendo dito. Nesse caso, a adaptação ela deve ser gradativa, palpável, concreta, para depois partir para o abstrato. Então, o concreto ele facilita a absorção dos conteúdos. Ele é uma grande ferramenta, né, para a absorção do saber. E outro ponto que nós gostaríamos de destacar é a sala de recursos, que fica disponível nas escolas. Em algumas escolas tem esse privilégio de ter, outras não, infelizmente. Então, nessas salas, o professor pode estar tendo um apoio, né, do profissional do AE, para estar planejando, para estar instruindo, para estar sendo instruído por este profissional, para desenvolver um bom trabalho. Outra coisa, é necessário que os professores eles tenham domínio do que está sendo dito, que conheçam seus alunos, que conheçam suas necessidades, que conheçam suas habilidades, que explorem essas habilidades, para que depois possa avançar buscando o desenvolvimento integral desses alunos. Não adianta também o professor querer ir lá no Google e pesquisar lá currículo adaptado para deficientes intelectuais, que ele não vai achar, porque cada aluno ele é particular, ele é único, né? Cada aluno tem suas particularidades. Então, cabe ao professor conhecer esse aluno, né, explorar o conhecimento que ele traz e, a partir daí, reformular e escolher uma boa prática para o desenvolvimento integral deste aluno. Então, eu vou trazer para vocês um ponto também que é muito importante acerca de um estudo de caso, né, que fala no texto que foi elaborado um instrumento de aferição, né? O que é esse instrumento de aferição? É o que nós chamamos hoje de anamnese. A anamnese, ela é um instrumento que possibilita a identificação de todas as características e dinâmicas que fundamentam o histórico clínico da aprendizagem, do desenvolvimento psicoemocional, da interação social e da maturação cognitiva inerente à espécie humana. Então, o que é isso? Né? São questões, são dados que são levantados acerca do histórico de vida dessa criança, né? Da criança, dos familiares, da escola, dos professores e tudo que envolve esse indivíduo. Então, essa ficha para obtenção de dados, de conhecimento acerca da criança, ela vem, né, possibilitar que nós venhamos a ter muitas informações pertinentes, muitas informações importantes sobre o histórico de vida dessa criança. O instrumento que foi aplicado, né, para o desenvolvimento desse trabalho, foram levantadas questões muito importantes. Foi possível verificar que os professores, né, como a autora ela vem dizendo aqui, eles se encontravam confusos, né, diante das adaptações que foram feitas, que os professores até tinham boa vontade, né, de executar, de fazer. E também eles tinham muita experiência, mas mesmo assim eles não conseguiram efetivar as informações adquiridas quanto às adaptações. Então, observou-se que as possibilidades educacionais ao deficiente intelectual, ela se limitava apenas ao atendimento no contraturno. E muitas outras questões que foram levantadas, que foram apontadas, né, nesse estudo de caso,
que o tempo não nos permite discorrer e debater, mas que são muito importantes também. E ela vem dizendo para a gente que depois que foi feito todo esse estudo, esse levantamento, foram elencadas sugestões para adaptações curriculares que viessem a contribuir significativamente para a aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, né? A fim de quê? A fim de possibilitar a aquisição do conhecimento de forma significativa, viabilizando a aprendizagem para a plena cidadania do deficiente intelectual, né? Que é assim que tem que ser, né? Toda criança, ela deve se desenvolver, ela tem o direito de desenvolver, isso está garantido por lei, né? Que ela tem esse direito de se desenvolver para a plena cidadania. Muito bem, então a autora, com esse trabalho, com essa pesquisa realizada, ela conclui o seguinte: ela conclui que os deficientes intelectuais tão somente estão matriculados no ensino comum e que a educação inclusiva ela não vem acontecendo de forma a contribuir significativamente para o desenvolvimento desses alunos. Ela conclui também que a inclusão não vem sendo concretizada na adaptação do currículo, não vem sendo realizada, e que é necessário também uma equipe mais efetiva, multidisciplinar na escola. A escola comum não tem ofertado respostas e adaptações à diversidade dos alunos com um conjunto de medidas a serviço de uma educação pela cidadania de todos os envolvidos nesse processo. Em relação ao contexto atual, a mesma leitura que a autora teve com esse processo da pesquisa é a mesma leitura que nós fazemos, que o currículo ele não vem sendo também nas escolas efetivado da maneira que deveria ser, e muitos alunos eles têm sido inseridos, sim, nas escolas, no ensino comum, têm sido inseridos, mas não incluídos. E uma outra análise que nós fazemos é que os professores, eles têm tido boa vontade, têm ajudado no processo, mas também precisam de capacitação, de ajudar nesse sentido para que eles possam ter também esse retorno e poder ajudar esses alunos com deficiência. Nós também analisamos que a família tem tido mais conhecimento que antes. Hoje as famílias elas têm um certo conhecimento em relação às leis, aos direitos dos seus filhos e para serem inseridos na escola. Com o contexto atual é que a educação especial nas escolas, isso é uma visão positiva. A educação especial nas escolas ela tem sido um apoio muito grande para esses alunos. A escola tem usado esse atendimento como o ensino principal do aluno, quando deveria ser não só no contraturno, no atendimento do AE, mas sim na sala, na classe, junto com os alunos, na interação com os colegas, com o professor, mas sim de um modo geral. E nós queremos agradecer mais um momento como este de interação, de aprendizagem através das atividades realizadas, e por mais um conhecimento sobre o assunto, que possamos nos interar ainda mais para assim contribuir com a sociedade, com os alunos com deficiência, com a família. Então, agradecemos a todos. Um abraço da nossa equipe.